A banda começou lá em 84, né? Casualmente agora vai rolar o Rock in Rio de novo. Aí foi lá nos primeiros Rock in Rio, no primeiro Rock in Rio que teve no Brasil, né? Foi uma inspiração um pouco para a banda. A gente já estava começando ali, alguns festivais e tal. E ali começou a banda. A gente começou heavy metal. Por causa disso, né? O primeiro Rock in Rio E era o Rock in Rio, né? era bastante Rock in Rio heavy. hoje não é nem sombra do que era. Hoje você mudou muita coisa, Hoje é né? comercial. É, mas ainda continua, pelo menos tem o Rock in Rio, tem as bandas de Uhum. heavy também, né? A gente começou heavy, mas a gente também teve que mudar Se um pouco, adaptar. se adaptar para continuar existindo no interior e tocando, né? Até hoje, todo esse tempo, a gente teve que se adaptar bastante, Porque se nessa adequar. época lá, que nem tu falou, 84, a galera do heavy metal não era visto com bons olhos, né? Achavam que eram os malucão, que não sei o Mais uma quê. coisa do demônio, aquela coisa meio pacto com o diabo, aquela coisa toda, né? Sim, Era bem pesadão, assim, as as letras e as coisas. opiniões E a e tal. gente começou tocando música própria, né? Tinha um repertório, umas 15, 20 músicas, só Céu contra Inferno, Rock é Furacão, eram as coisas bem, guitarra e vibrador, eram as coisas bem, as músicas eram bem pesadonas, assim, mas... E você só fazia um cover, não tinha nada de música própria Não, só naquela música época. própria. Só música própria. As primeiras eram só própria. Uau. Depois a gente passou para tocar, incluir Beatles nos vocais, treinou vocais e tal, para começar a colocar Beatles no repertório, Elvis. Foram os primeiros que a gente conseguiu foi encaixando no repertório, Sim. né? E depois Creedence, depois foi mudando um pouco, né? Foi ficando mais light, Mais né? pop, digamos Mais assim. pop. E aí se adaptando. Daí, durante os anos a gente veio se adaptando para poder tocar outros tipos de eventos. Hoje a gente faz vários tipos de eventos hoje que a gente consegue tanto tocar um show de rock, como consegue tocar um evento de festa, de casamento, de um evento particular, né? Sim. E quando vocês começaram ali, quantas pessoas era? Qual era a formação da banda inicial ali? A formação, bem no início, era eu, o Floripe, que estão até hoje, né? Depois tinha o Renato Sperber, que começou, e o Evandro Martins, que hoje o Evandro Martins toca em... O Renato Sperber depois formou outra banda, que era o Metamorfose, depois virou o Iris Ativa, e tá até Uhum. hoje, hoje eles retornaram com o Iris Ativa, né? E o Evandro foi tenor em Gramado, lá, até no Natal Luz e tal, e trabalha mais nessa área, assim, de solo, né? Toca piano, a filha dele também é Sim. cantora mirim, tá? Uma outra carreira. Mas a gente continua. Daí depois entrou o Marco Rocha também, logo no início, o Renato Sperber ficou, acho que um ano na banda. Entrou logo o Marco Rocha, a formação, praticamente a primeira formação foi Marco Rocha, eu e o Evandro e o Floripe. Depois saiu o Evandro, entrou o Kili, né? E a gente ficou um período de trio, tocava muito rockabilly, Uhum. e depois entrou o Kili Freitas, né, formar o quarteto de novo. E por último saiu o Marco Rocha, entrou o Druris. Isso. Isso daí já nos anos 2000 e pouco, por aí, era no tempo do Floriano ali, o Druris já começou a entrar na banda já. Você entrou na banda. Uhum. Como ele falou pra nós, ele foi meio convidado a se retirar de Cachoeira, né? Aham. Chegou aqui e disse, não, vou fugir das bandas de rock, foi cair nas bandinhas, pra fugir um pouco do trago. Ele disse que ele bebia muito mais com a Ah, galera da bandinha. sim, a bandinha era. Ele teve um período, né? Antes de entrar na banda. E a gente sempre foi mais rock and roll, né? Mas aí, que nem eu falei, né? A gente foi adaptando e aí estamos aí até hoje, fazendo de tudo e tocando. Pelo menos esse tempo a gente não parou, né? Sim. Teve uma época áurea aí das fumageiras que o, o nosso baixista na época era o Marco, fez o CPUR e engajou no exército lá, foi para Uruguaiana, então era difícil dele ir. A gente ficou meio que dupla aqui, sabe, eu e Floripe, mas nesse tempo tinha muita fumageira aqui, a gente tocava de terça, quarta, até domingo, direto, né, em eventos particulares e Até hoje, tal. seguido, vocês fazem uns acústicos, tu A e gente ele, né? faz ainda até hoje, né? Para preencher a agenda, a gente sempre tem feito. Eu toco o acústico, o dupla, o trio, a gente faz do jeito que tem que fazer, né? Uhum. Para se manter, para manter nativa, não ficar parado, né? Ó, até veio aqui, ó, deixa eu só falar do News antes. Aposto que o Grêmio não vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro este ano. Ah, não, esse ano não vai mesmo, né, News? Mandou um abraço pra nós aí, pra mim e pra Opa, ti, tá? abração. E o Brickner aqui, o Fabiano, ele Ah, o tinha dito, Brixner. ó, meu primo vai estar aí. Aham, o Brixner. Ele mandou aqui, ó, Viúva Negra faz parte da história de Santa Cruz. É o Rolling Stones aqui dos Pampas. Que a gente começou na cidade aqui, cara, numa época que não tinha bares praticamente, né? Sim. As festas eram
os clubes, né? Era o tempo dos clubes ainda, Clube não, Corinthians, Ginástica e Aliança. Os 4 clubes ali que dominavam, né? E os eventos, boates, em clubes e tal. E bares mesmo, começou bem... A banda já existia, teve o Mosteiro, acho, e o Tapuia, onde o pessoal se reunia. Ali eram os locais que a gente começou a tocar, né? Começou a se apresentar no Tapuia, no posto mesmo, e no Mosteiro. O posto tinha tipo uma lancheria ali, que era Sim, balcãozão. lancheria ali, grande. Isso, era bem os primórdios ali, que a galera ficava no posto com os carros tudo estacionado ali, passava sábado, sexta, sábado, virava a noite ali. É, tempo da Imigrante também, né? Que aquela Depois abriu a Imigrantes, ali começaram os primeiros bares ali, mas tinha o Vinícius, foi um dos primeiros bares, que até um tio meu era sócio, né? Era um bar mais MPB, né? Daí depois começou a abrir outros ali, depois veio a Bunker, veio primeiro o B52, né? B52 começou, foram as primeiras festas mesmo na cidade, começou no B, eu acho. Assim, festa saiu dos clubes para ir para uma casa noturna. Era uma casa noturna já daí, né?